paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa tarde a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, estamos hoje para mais um dia da palavra e o Senhor me trouxe aqui, eu estava lendo a palavra e o Senhor me trouxe aqui em Daniel, capítulo 1, versículo 8 e 9. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Vamos fazer uma breve oração, agradecer ao Senhor pelas misericórdias dele, né? Pela sua bondade para com as nossas vidas. Amém? Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto pelas suas misericórdias, pelo seu amor infinito, Senhor. Pai das luzes, Pai de todas as nações, Deus meu em quem eu confio. Apresento-me a Ti, Senhor, no seu trono de glória para pedir-te perdão pelos meus pecados, minhas falhas e iniquidades. Pecados por pensamentos, meu Pai, por palavras e por ações. Pai, eu venho te agradecer pela vida dos meus, pela vida da minha parentela, da minha família. Pai, eu venho agradecer-te, Senhor, pela vida daqueles que vão entrar neste vídeo, daqueles que vão se alimentar com a palavra, meu Pai. Senhor, o Senhor é um Deus soberano, um Deus bom, um Deus misericordioso. E só o Senhor é que conhece o profundo, o oculto e o escondido. Só o Senhor é que traz revelações. Só o Senhor é que nos dá o toque, meu Pai, e nos revela. O Espírito Santo vai nos conduzindo, nos revelando o profundo, o oculto e o escondido. Coisas que as pessoas, nos olhos humanos, não conseguem ver, mas o Senhor nos traz. E o Senhor revela de uma tal forma, Senhor, que quando nós pensamos que é de nós, esquecemos do assunto. Aí um belo dia o Senhor traz um dos seus, falando sobre o tema que o Senhor já tinha aberto nossos olhos, já tinha falado, já tinha nos alertado, já tinha nos conduzido. E Deus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é um Deus que cuida dos seus filhos nos mínimos detalhes. Eu te agradeço pelo Senhor cuidar de mim, meu Pai, nos mínimos detalhes, meu Pai. Pai mais amoroso que o Senhor, meu Pai, não existe. Mesmo que a gente quisesse, não existe. Porque o Senhor vai no profundo, meu Pai, para cuidar dos seus filhos. O Senhor não mede esforços para cuidar dos seus filhos. Oh, Deus! Esse amor maravilhoso que o Senhor tem por nós, meu Pai, esse cuidado, meu Pai, é tremenda, meu Pai. Obrigada pelos livramentos, obrigada pela minha vida, pela minha saúde, pela comida da minha mesa, meu Pai, no meu celeiro. Obrigada, meu Pai, pelo meu guarda-roupa, meu Pai, pelos meus sapatos, meu Pai, obrigada pelas minhas bolsas, carteira, por tudo, Pai, eu te agradeço. Nos mínimos detalhes eu te agradeço, meu Pai. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, meu Pai. Obrigada pela minha vida social. Obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor me deste e vai me dar. O cumprimento da sua palavra, meu Pai, na minha vida, o cumprimento das suas promessas. Eu creio que na hora certa o Senhor vai estar cumprindo, não só na minha, mas na vida de muitos daqueles que vão entrar aqui, muitos que vão entrar aqui neste vídeo, meu Pai, ouvindo essa palavra, vão receber, meu Pai, essa palavra, e vão entender, porque o Senhor vai dar um toque no coração deles, falando que o Senhor já está liberando, porque foi tudo no seu tempo, não no nosso, mas foi tudo no seu tempo, Senhor. E eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, meu Pai. Às vezes o Senhor nos permite
estar em situações ou ir em lugares que às vezes a gente fala, nossa, que não é bom, mas o Senhor tem os seus propósitos. O Senhor tem seus propósitos para tudo. Oh Deus, eu te agradeço, eu te exalto, eu te bendigo, meu Pai, porque o Senhor é conhecedor do ontem, do hoje e do amanhã. O Senhor é tremendo. Oh, aleluia. Obrigada, meu Pai, por me permitir servir-te, Senhor. Por permitir-te chamar-te de Pai. Obrigada, meu Deus. Em o nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, vamos para Daniel 1, versículo 8 e 9. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Daniel foi parar, né, irmãos, na Babilônia, né? Bom, parar não, né? Eles foram cativos, né? De Jerusalém, né? O rei Nabucodonosor pegou eles e muitos outros, né? Levou eles como cativos para a Babilônia, né? E eles foram escolhidos porque eles eram de famílias nobres, né? Então, Nabucodonosor levou eles para o palácio, né? Para trabalhar para ele, né? Ensinar tudo para ele, tirar a identidade dos hebreus, né? Para que eles fossem, como se diz, totalmente babilônicos, né? Servisse até os deuses deles, né? Claro que o propósito, né, do rei, não que ele proibisse que as pessoas cultuassem os seus deuses, o seu Deus, né, igual o povo de Jerusalém, né, cultuava o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e de Jacó, um único Deus. E lá na Babilônia eles cultuavam muitos deuses, né? Só que quando chegou no palácio, né, os cativos, eu sei que aqui na palavra fala Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. No meu modo de vista, o propôs no coração dele, o Espírito Santo falou para ele, né? Deu o toque para ele e ele acatou esse toque. Ele pegou, como se diz, agarrou com unhas e dentes e pediu para o eunuco, né, o que ficava, né, responsável pela comida deles, tudo, né, pela organização lá do palácio, para não comer as iguarias do rei. Porque, irmãos, comidas consagradas, muita coisa, irmãos, traz uma contaminação. E isso, como se diz, é verídico. E está falando aqui na palavra, ele propôs no seu coração não ser contaminado. Tipo assim, se for da minha cabeça rolar, que role, mas eu não quero comer a comida consagrada, contaminada de Babilônia. Ele colocou no coração dele, né? Como se diz, ficou firme, né? Foi um homem firme, porque a gente só sabe desses daqui, né? Porque teve muitos outros que simplesmente comer a comida da mesa do rei, né? A porção, como fala, a ração do rei,
é a comida do rei. Então, assim, como se diz, até se sentia um pouco orgulhoso, né? Como se diz, os outros vai comer normal e eu vou comer da comida do rei. Oh, então, assim, como diz, estou num patamar elevado. Não, ele não permitiu como se diz, o se achar, né? Como se diz, se achar abençoado, né? E, meus irmãos, e nós temos que ter cuidado. Sempre que forem no supermercado, quando chegar em casa, toda a comida, tudo do parte higiênica, tudo que comprar, roupa, calçado, sapato, tudo, consagre a Deus e peça para Ele quebrar toda consagração a outros deuses que não seja a Ele. Na comida, meus irmãos, no restaurante, até a comida que você fizer na sua casa, quando você colocar no prato, consagre a Deus de novo, sabe? Porque quando você faz compra, já coloque as compras em cima da mesa e já consagre. Consagra a Deus, ore a Deus consagrando e pedindo para purificar e abençoar aquela comida. Tudo, não só a comida, tudo que você comprar. Porque, irmãos, tem muitos que foram contaminados, estão sendo contaminados por não estar dando graças a Deus pelo seu alimento, pelas suas coisas, por tudo, né, que Deus dá, consagrando a Ele, pedindo para purificar e abençoar. Porque o diabo, ele não tá brincando de ser diabo, ele tá, e ele vai usando estratégias. E tem pessoas que já foram tão contaminadas, tem uns que, como se diz, vem enfermidades, vem, como se diz, descrença. Serve a Deus, mas serve só como se diz, só um ritual, aquela coisa assim, no automático. Já não tem mais prazer. É tipo assim, servindo, é tipo um ciclo social, Não tem mais prazer quando fala, hoje é dia de culto, o coração se alegrar, querer ir pro culto, já não sente mais assim. Quando sente aquela alegriazinha, é para ir, para encontrar com as coleguinhas, tipo assim, né, com as irmãs, com os irmãos, com os coleguinhas. Tipo reunião social. E o negócio tá ficando estreito. Porque tem as manipulações energéticas que as pessoas jogam enfermidades uma nas outras, é tipo uma bola de neve, um joga em um e joga no próximo, aquele que recebeu já vai para frente. Irmãos, vamos pedir a Deus libertação. Quem está tendo esse tipo de contaminação, sei que vai entrar pessoas nesse vídeo que está tendo esse tipo de contaminação. Se humilhe nos pés do Senhor, comece com propósito de jejum e oração, no seu privado, na sua casa, com a sua família, e peça a Deus pela misericórdia dele, libertação. Porque, irmãos, o negócio tá estreito. Não tá para brincadeira. E Daniel aqui, ele falou sobre a contaminação.
Ele não quis as iguarias do rei, porque ele não queria ser contaminado. E foi ele, mais os 3 amigos dele. O Hananias, o Sadraque, o Misael e o Mesaque. Os 4, né? Aliás, eles eram os 5, né? É o Daniel, que ficou Beltesazar, Ananias, que ficou Sadraque, o Misael, que ficou Mesaque, e o Azaria, que ficou Abidnego. São 4. E eles, Deus os destacou ali, porque eles não se deixaram contaminar. Porque aqueles outros jovens, que eram também, acho que teve mais jovens da realeza lá de Jerusalém, a gente não ouve falar, claro, né? Mas se eles comeram, eles foram contaminados. Porque é uma coisa muito profunda, muito profunda. E se um dia Deus permitir eu gravar um vídeo mais com profundidade, claro que vai ser Ele que vai falar pela minha boca, porque por mim mesma eu não sei lidar com as palavras direito. Vocês já prestaram atenção que eu fico, às vezes, mastigando uma palavra. Mas aí, Deus vai falar mais profundamente com os irmãos sobre isso. Irmãos, fiquem atentos. Peçam-lhe, quem conhece pessoas que estão assim, apáticas na fé, parece, mas não tá mais. Ore por essa pessoa, chame ela para jejuar, fazer propósito de libertação. E pela misericórdia do Senhor, se for da vontade dele, ele liberta. Amém, irmãos? Porque hoje em dia eu já não como em qualquer lugar, ou bebo, né, água, ou qualquer, né, refrigerante, alguma coisa, não bebo em qualquer lugar. Deus, ele me orientou, e isso são anos e anos e anos, viu, irmãos? Não é de ontem nem de hoje, não. Isso aí já vai para uns 15 anos ou mais, acho que uns 20 anos quase. Uns 20 anos com certeza. Assim a gente tem que abrir mão. Abrir mão. A gente tem que abrir mão e, como se diz, oh, que vontade. Mas a gente tem que, a gente tem que fazer escolhas. A gente tem que abrir mão. Porque servir a Deus não é só oba-oba, não. Só louvor, só hi-hi-hi, ha-ha, não. A gente tem que abrir mão de muitas coisas que às vezes a gente acha que é bom, mas se Deus está mandando, abra mão. Se Deus está falando, se afaste dessa pessoa, se afasta. Porque comigo é assim, quando Deus pede para mim me afastar, né? Como se diz, Ele conhece, Ele ouve conversas que a gente não ouve, Ele vê os pensamentos do coração, da mente da pessoa, sabe qual é os pensamentos daquela pessoa para com a gente, né? Ele sabe se é falso, se não é.
Aí quando ele fala, afasta, fique longe, cuidado, não fale as suas coisas, tudo, e a gente, né? Não, mas é que é... Comigo, pelo menos, aí ele começa tirando a máscara da pessoa, ele prepara, como se diz, Deus prepara o ambiente e vai tirar a máscara. Aí dói. Aí é uma coisa desagradável. Aí é uma coisa assim que a gente... Aí a gente, como se diz, ou sai fora ou então fica sofrendo. Porque o negócio tá estranho. Pessoas narcisistas. O bom é que Deus fala tudo, Ele mostra tudo, Ele traz palavra, Ele levanta os servos dEle para falar, Ele traz na palavra dEle, dando os toques. Só que às vezes a gente fica tão sem noção, parece, tão... E aí, Ele prepara, como se diz, o ambiente e tira a máscara. Aí é mais chato, sabe? Dói. Mas é bom que fica uma coisa assim bem escancarada, porque para a gente não ficar, não, eu acho que eu me enganei, e pegar o que Deus afastou e trazer de volta. Porque às vezes Deus afasta, né, pessoas e a gente fica assim meio sem entender e, como se diz, sem, né, com o coraçãozinho dolorido, né, com saudade, a gente começa, né, vai trazendo o povo de volta. E aí Deus permite as máscaras cair, Ele permite a gente perceber a inveja escancarada na pessoa, assim, a pessoa escancarada, assim, uma coisa bem, né, porque Ele abre a visão espiritual da gente, né? Então, como se diz, aí uma palavra é um dicionário inteiro, a revelação de Deus pra gente. Aí, se a gente quer insistir, ele vai deixando o negócio ficar, né, como diz, mais escancarado, o negócio vai ficando tão estreito que a gente começa já a pedir misericórdia para Deus para não permitir a gente ter raiva, ódio, mágoa, rancor da pessoa ou das pessoas. Porque ele revela tudo, não importa quem, como, aonde, ele traz, ele revela. A gente tem que estar só na dispensação de Deus. A gente tem que estar em espírito e em verdade com Ele, sendo fiel. Porque Ele é fiel com a gente, Ele é muito fiel. Olha, irmãos, Ele já me deu muitos livramentos no trabalho, com pessoas que eu achava que gostavam de mim, só que estavam sendo usadas pelo inimigo para tentar me fazer o mal, né? No oculto, né? Vocês entendem? Mas aí Deus vem, arranca a máscara. Quando se diz, se a máscara não cai, Deus vem, arranca, escancara. E a gente vai para o joelho pedir misericórdia para Deus por a gente ter às vezes duvidado antes, quando Ele só falava. E aí a gente vai, perdoa. Irmãos, é forte. Mas Deus, Ele é maravilhoso porque Ele revela tudo. Ele fala e Ele não deixa os servos dele ser enganados. Não deixa. Porque a gente abre mão de tanta coisa, irmãos, para poder servir a Deus, para poder... Sei que a gente nunca vai ser perfeito na presença dele, mas para que a gente, como se diz, tenha o Senhor, como se diz, sempre do nosso lado, vamos dizer assim. Aí vocês acham que Ele não vai falar nada, que a gente está servindo a Ele feito uns doidinhos,
sem Ele nos mostrar, sem Ele falar com nós, sem Ele nos dar livramento, assim, livramentos mesmo, de coisas ocultas que só a pessoa que sente, né, as coisas é que entende, que sabe. Mas aí Ele vem e escancara, aí Ele vai mostrando, Ele abre a visão da gente assim e começa. E o negócio é forte. Mas o Senhor seja louvado nas nossas vidas. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra de todos os males. Eu peço a vocês que vocês fiquem atentos. Atentos, porque Deus vai dar toques para vocês em ambientes que vocês vão falar, nossa, mas aqui também, pai. Mas aqui, nossa, como? Não, mas é a tua casa. Meus irmãos, Deus conhece o profundo, o oculto e o escondido. Deus sabe de todas as coisas. Quando Ele der o toque em vocês, não duvidem, só peça ao Senhor, me ajude a te obedecer o que o Senhor está propondo no meu coração, ou nessa palavra, ou numa palavra, na Bíblia, uma revelação que Ele trouxe num sonho e pede a revelação na Bíblia e ali está falando, acorda. Simplesmente acorda. Amém? E obedeça, porque não adianta saber, Ele revelar, e a gente ficar, como se diz, Joãozinho sem braço. Fingindo de Joãozinho sem braço. Não estou entendendo, pai. É forte quando ele começa a revelar. Eu sei que tem pessoas aqui neste vídeo que vai entrar, muitas pessoas que vão entrar e que Deus vai revelar e vocês vão ficar chocados. Mas dê ouvido a Deus. Que Ele falar para vocês na Bíblia, na palavra dEle, ou às vezes pode até usar um servo deles para trazer uma profecia, sei lá, uma palavra que vai falar muito forte com o que Ele está falando no seu coração. E aí vocês vão entender que 1 mais 1 não é 3, 1 mais 1 é 2, fechado. 2 e 2 são 4, não é 5, é 2, é 4. Amém? Deus é bom o tempo todo Deus é bom, meus irmãos. Vamos ficar atentos e vamos ler a palavra. Vamos adquirir um jejum sempre, pelo menos 2 vezes por semana. Faça jejum. Sim, pedindo para a sua vida espiritual, para blindar, para te blindar, para abrir seus olhos espirituais, para abrir seu coração espiritual. Faça jejuns assim. Lê a palavra, jejum e ore. Ore, ore e peça. Faça como você quiser, se quer fazer cartas, faça bilhetes, ou simplesmente só ore, sem escrever, mas faça. Faça que Deus vai te dar muitos livramentos. Vai ter grandes libertações, purificações dentro da sua casa. Porque às vezes a gente traz o mal lá de fora para dentro de casa sem perceber. Sem entender que está trazendo. E aí complica, né, meus irmãos? Mas glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Recebam essa palavra. Hoje foi uma palavra forte, né? Mas o Deus soberano, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.